Que maravilha, que cenário lindo que eu tenho daqui da frente. Você que está aí sentado, ou na congregação, ou em casa, não dá para você ter a percepção da diferença. É como se eu estivesse vendo vocês passarem um creme hidratante no rosto, sabe? É um creme hidratante que você coloca no rosto, que o semblante fica mais alegre, mais feliz e mais abençoado. Eu gosto disso, de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas se abraçarem, de verem as pessoas entenderem que este lugar é a casa de Deus. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa? Podemos dizer juntos isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então nós vamos falar de novo e no final tem um amém. Ok? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Que Deus te abençoe. Convido você para abrir a palavra de Deus em Salmos 127. Livro dos Salmos, 127, nós vamos ler o verso número 1. E enquanto você abre a palavra, vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Pai, nós te louvamos porque estamos em tua casa de oração. O Senhor nos trouxe aqui, alguns de perto, outros um pouco mais distantes. Eu não sei, Deus, eu não sei, Senhor, como anda o coração deste povo que aqui está sentado em tua casa de oração. Talvez alguém tenha tido uma semana feliz, abençoada, com muitas vitórias. Pode ser que eu tenha aqui alguém cujo coração está magoado, ferido. Alguém que está vivendo um momento de decisão em sua vida. Talvez alguma inquietação familiar. Talvez a procura de um trabalho que não aparece. Talvez um filho que se encontra afastado dos teus caminhos. Pai, ao abrir a tua palavra, eu quero humildemente unir-me a esta congregação e pedir bênção do céu, para que a palavra possa encontrar espaço e ser moldada em harmonia com a necessidade de cada família aqui nesta manhã. Que o Espírito de Deus seja nosso guia, tira de nós qualquer vaidade, qualquer presunção. O elemento humano seja posto de lado e que Jesus seja o único exaltado, a cruz de Cristo e o seu Evangelho. Que o Senhor nos use a todos nesta manhã e que tenhamos um banquete espiritual e ao sairmos por aquela porta nós tenhamos a certeza que acima de todas as coisas tivemos um encontro pessoal com Jesus. E que nós vamos embora alimentados não pela palavra humana, mas pela palavra que procede da tua boca. Te oramos humildemente e o fazemos agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto deste salmo. Ele é atribuído a Salomão. Se pudesse colocar um outro título em cima, eu colocaria assim, Salmo da Família. Este verso número 1 vai nos ancorar numa plataforma de mensagem para esta manhã. Aqui diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vivemos num contexto em que a nossa sociedade é bem diferente daquela dos tempos da palavra, dos tempos da Bíblia, do tempo da história bíblica. As nossas cidades hoje têm uma estrutura, têm algum formato bem distinto do que era uma cidade no tempo bíblico. Salomão começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, como eram edificadas as casas? Eram casas bem simples, não havia muita ventilação como nós temos hoje. E as cidades, elas eram também dentro de uma preocupação, onde o lugar em que eram construídas era sempre em cima de uma elevação, de uma colina, por propósitos estratégicos e militares. Se o inimigo quisesse invadir a cidade, primeiro teria que escalar até o topo do monte. E provavelmente chegariam cansados. E quando chegavam ao topo do monte, a cidade era murada.
E então teriam que escalar o muro. Os muros, eles oscilavam ao redor de 6 metros, 7 metros, algumas vezes um pouco mais. E estes muros, eles eram construídos como fortalezas. Eram muros com paredes duplas, feitas a partir de blocos de pedra. Esses blocos, eles eram colocados um ao lado do outro, e tinha a parede externa e então a parede interna, e em meio a uma e outra parede, eles colocavam entulhos. Era um muro significativamente grande, porque Raabe morava em cima do muro da cidade. E ao longo deste muro, eles tinham guaritas. E essas guaritas eram ocupadas pelos vigias. Por isso que no livro do profeta Isaías, um guarda conversa com o outro e pergunta: guarda, quanto falta para amanhecer? Era a ansiedade de alguém que durante a noite toda manteve vigilância, a fim de que a cidade estivesse guarnecida. Nós temos na nossa poesia, nos nossos hinos, o hino que diz: guarda, vê se muito falta para vir o alvorecer. Vai a noite, ainda alta ou já vem o alvorecer? Esses vigilantes, eles mantinham a cidade em segurança, porque eles estavam para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. A cidade operava num sistema em que durante o dia as portas eram abertas e ao final do dia, no cair da tarde, os portais se fechavam. Os moradores cultivavam as suas plantações de trigo, de cevada, o que fosse, ou pastoreavam os rebanhos de cabras, carneiros, ovelhas, camelos, jumentos, os bois. Então, no comecinho do dia, os portais se abriam e eles iam para a lide, para o campo. No final do dia, eles retornavam. E quando, então, eles ficavam ali, os vigilantes, eles ficavam observando se alguma caravana se aproximava. Eles tinham a responsabilidade de dar o toque na trombeta, avisando que alguma caravana se aproximava. E aí, então, eles tinham que ter o discernimento se era uma vinda de paz ou de guerra. Quando Salomão coloca isto faz muito sentido para os dias de então, porque o perigo naqueles dias vinha por terra. O perigo que eles tinham vinha do lado externo, então eles tinham a preocupação de manterem-se seguros, e a segurança deles estava na consistência dos muros, e também na vigilância dos que estavam em cima do muro, nas guaritas, cuidando para que a cidade não fosse tomada de surpresa. E eu queria dizer para você nesta manhã, que nós vivemos também um período em que nós também corremos riscos. A maior e mais importante cidadela é a família, é o lar. E nós temos visto como que essa instituição, irmã gêmea, nascida em questões de horas de diferença entre o lar e o sábado, porque Deus criou o homem na sexta-feira e o sábado, Deus deu o sábado para nós. Então nós temos ali essas duas instituições com o seu cordão umbilical fincado lá no Jardim do Éden. São irmãs, nascidas juntas praticamente. A instituição do sábado como o dia do Senhor e a instituição da família como bênção de Deus para nosso bem-estar. Naquele tempo o perigo vinha por terra. Hoje, ele vem não apenas por terra. Ele vem através das ondas. Do rádio, da televisão aberta, da televisão fechada, através do sistema de comunicação que nós temos hoje de internet, onde você tem o mundo inteiro na palma da sua mão. E a preocupação nossa hoje, nesse sermão inaugural, ao trazer aqui para a nossa igreja e para você que acompanha via internet, é dizer para você que Deus também tem para os dias de hoje uma blindagem espiritual para que nós não sejamos apanhados de surpresa diante daquilo que nós temos perante nós através de tantos modos, de tantas formas, de tantos conteúdos que estão aí para criar dificuldade para a família. Nós vamos ver uns textos do Espírito de Profecia que vão nortear para a gente, e eu peço ao pessoal da mídia que coloque para nós na tela, o primeiro texto de Ellen White, onde ela menciona que por todos os lados, por toda parte,
o que se vê, ou o que podemos, se puderem diminuir um pouquinho só a iluminação desta parte aqui da plataforma, seria bom. Por toda parte se vêem destroços da humanidade. Altares domésticos abandonados, laços de famílias desfeitos. Há um estranho abandono dos princípios, um rebaixamento das normas de moralidade. Está um rápido aumentando dos pecados que acarretaram os juízos de Deus sobre a terra por ocasião do dilúvio e na destruição de Sodoma pelo fogo. Só esse texto tem um conteúdo que nós poderíamos ficar aqui horas desdobrando o significado do que aí está. Quando eu leio Ellen White, que escreveu isso há mais de 100 anos, eu vejo uma atualização constante do que ela escreveu no cenário que a gente tem no dia a dia. Quando ela diz que por toda parte se vêem destroços da humanidade, olha que linguagem pesada, difícil, contundente é essa, destroços. O que são destroços? É aquilo que sobra depois de uma grande colisão. É o que sobra depois de uma queda de um avião grande. É o que acontece quando há uma colisão de 2 caminhões numa estrada. O que sobra realmente é ferro, ou são ferros, fuzilagens, tudo retorcido, que você não consegue nem imaginar como era antes daquele choque. E o que tem acontecido na sociedade hoje, em primeira instância, está aí. Nós temos visto seres humanos parecendo bagaço, destroços, foram moídos, foram trucidados pelas adversidades da vida. E o interessante é que essas portas da igreja se abrem para receber pessoas que chegam para nós, muitas delas já em estado terminal. Em seguida ela diz, altares domésticos abandonados. O que me deixa feliz é porque existia ali um altar. Mas o que entristece é que este altar, em algum momento, passou por um processo de abandono. Ele existiu, ele funcionou. Ele teve fogo aceso, ele tem brasas ali, tem cinzas ali. Sinal de que um dia este altar esteve ocupado. Sinal de que algum dia este altar foi ativo. Então, ela coloca a terceira consequência. Ela diz, laços de famílias desfeitos. Vivemos um período de uma sociedade chamada sociedade líquida. Não sei se você já leu a respeito. O conceito simples, na essência, é o seguinte, nada é eterno, nada dura para sempre, por isso, líquido. Não tem forma, não tem formato, nada disto. Em que famílias são varridas, em que aquilo que deveria ser união para a felicidade, para o bem-estar da sociedade, tornou-se algo descartável, em que você usa e joga fora. E na sequência ela vai explicando o rebaixamento das normas de moralidade. Eu fico imaginando se a profetisa ressuscitasse hoje, ela não sairia do cemitério, ela infartaria em seguida. Porque se nos idos há 100 anos ela já falava que havia um rebaixamento das normas de moralidade, o que dizer hoje da sociedade líquida que nós temos? O que dizer hoje daquilo que os valores foram tão alterados, onde o certo não é mais certo, o errado não é mais errado, onde o relativismo tomou conta, inclusive, das fileiras do Evangelho. Onde o que era pecado, hoje não é mais pecado, é apenas um deslize. A pergunta que vem é a seguinte, o que faremos então? Como nós iremos confrontar com esta situação? Porque você e eu somos igreja. Aqui é um templo, você e eu somos igreja, e a igreja está presente em diversas circunstâncias, em diversos contextos, em diversos lugares, em lugares que às vezes o pastor não poderá ir, onde um sermão não poderá ser pregado, e o único sermão que as pessoas poderão ouvir é a igreja ambulante, é você e sou eu. E então, ela fala do rebaixamento das normas de moralidade, e o aumento dos pecados que acarretaram o juízo de Deus em duas circunstâncias muito claras, muito distintas, às quais Jesus referiu-se a elas. Quando ele falou, lembrai-vos da mulher de Ló,
Sodoma e Gomorra. Assim como foi nos dias do dilúvio, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Qual era o contexto que nós temos em primeira instância do dilúvio? Casavam-se e davam-se em casamento. Hoje, é completamente possível uma pessoa sair de casa com seu cônjuge, ir para o cartório, descasar-se e sair de lá casado com outro ou com outra. Depende da escolha. Infelizmente. É a modernidade e nós temos que nos preparar para administrar isto. Não necessariamente concordar com o que está aí, mas administrar isso de forma bíblica, de forma cristocêntrica, para acolher pessoas. Não no seu erro, mas acolher para tratar, acolher para acomodar, no sentido de organizar as coisas conforme a vontade de Deus. Nos dias de Sodoma, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Você se lembra? Sodoma e Gomorra vivia a realidade do problema de homoafetividade. Quando anjos vieram para a cidade, para tirar Ló dali, e os homens tiveram a ousadia de bater na casa de Ló e pedir que eles pudessem entrar para ter relacionamento íntimo com aqueles seres celestiais. Você conhece a história. A pergunta é, qual a solução? Eu não tenho, mas eu digo para você que na inspiração nós encontramos este conceito. Em cada família deve haver um tempo determinado para o culto, para os cultos matutino e vespertino. Olha que interessante. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando do altar da família. Eu estou falando da relevância que tem quando você se dedica com a sua esposa, com seu marido, talvez sozinha ou sozinho, devido à sua situação, você tira um tempo para adorar a Deus no aconchego da sua família. É ali que começa a nossa verdadeira comunhão com Deus. É ali que começa o sacerdócio do lar. É ali onde nós estabelecemos uma cerca de proteção. É ali onde nós buscamos de Deus orientação para que nós realmente tenhamos a verdadeira blindagem. A propósito, talvez as irmãs não tenham tanta intimidade com isso, algumas talvez, mas quando se fala em blindagem, a nossa cabeça vai direto para os carros blindados. No mundo do automóvel, um carro blindado 0 km tem um preço absurdo. Só que passado algum tempo, ele perde muito do valor. Porque a blindagem ela tem uma certa garantia. Talvez a modernidade tenha conseguido produzir melhores blindagens. Mas a partir de um certo momento, devido à intempérie do tempo, calor e uma série de fatores, cria-se bolha dentro do vidro. E a visibilidade do carro fica comprometida. A blindagem nos carros tem um prazo de validade. A nossa blindagem ela é renovada a cada manhã. Não tem como a gente sair de casa logo de manhã, bem cedo, e encarar o mundo, encarar as decisões que você tem como ser humano. Não abrigue a ideia de que a sua religião não te acompanha, lê do engano, a sua religião te acompanha sim, Senhor, a sua religião te acompanha sim, Senhora, desde a hora que você se levanta até a hora que você vai dormir, porque quer comamos, quer bebamos, somos teus, Senhor. Não dá para fazer uma alienação, não dá para separar. E olha só, o culto não deve ser governado pelas circunstâncias. O dia está muito busy, está muito ocupado, não dá para fazer o culto hoje. Vou sapecar aqui uma oração. Conhece a oração sapecada? Lá no interior, quando as pessoas vão preparar um frango, eles tiram as penas e ficam as plumazinhas, os penugens. Acende-se um fogo numa palha de milho lá na roça. E quando o fogo começa a queimar, passa o frango para lá e para cá rapidinho para não queimar o frango, só queima só os pelos. Essa é a oração sapecada. Senhor, obrigado, amém. Não é esse tipo de oração que vai te sustentar ao longo do dia, porque você vai para um dia de trabalho e Deus faz parte do seu negócio, ou não. Ou você acha que Deus não está interessado na decisão que você tem que tomar? Um contrato que você tem que fechar, um cliente que você precisa visitar.
Deus tem interesse pessoal e individual. E Ellen White fala que as circunstâncias não devem governar o nosso culto. Somos nós quem temos que governar. Ah, mas eu tenho a minha sogra em casa. Ok. Ela é cristã? Não. Ela é bem-vinda, mas a casa é sua. Deu para entender? Ali você tem uma cartilha. E quem está dentro da sua casa vai ler na sua cartilha. Não deixe que a circunstância... Ah, mas chegou um amigo meu. Ótimo, é bom que ele saiba que você é cristão. Eu tenho uma prática muito comum. Quando chego num novo lugar, a primeira coisa que eu falo para as pessoas... No dia que eu fui alugar o meu apartamento aqui, o cara falou, você quer olhar o apartamento? Quero. Aí vamos conversar. Eu falei, eu sou pastor. E de porta com porta tem uma vizinha minha que é muçulmana. E essa semana, quando eu dou de cara, saindo com quem? Com a muçulmana. Aí ela falou assim, você é o pastor que vai morar aqui? E eu falei, salam aleikum. E ela disse, aleikum salam. Nasceu lá. Agora, você acha que quando a pessoa sabe que eu sou pastor, como é que eu tenho que me comportar? Isso chama responsabilidade. Eu me comprometo comigo mesmo de que eu vou dar um bom testemunho. Como é que você vai sair de casa para fazer os seus negócios e separar a sua religião daquilo que você é? Você não pode ser aqui e lá duas pessoas, é uma só. O que nós somos impregna tudo aquilo que nós fazemos. E ela diz assim, não deveis orar ocasionalmente. E quando tendes um grande dia, trabalho à vossa frente, negligenciar a oração. Assim fazendo, levais os filhos a considerar a oração sem importância o quê? Especial. Os nossos filhos, eles receberão a influência dessas orações. É importante isto. Olha, o pensamento que vem a seguir corrobora com esse, ele diz o seguinte, pais e mães, por mais prementes que sejam os vossos afazeres, não deixeis de reunir a família em torno do altar de Deus. Pedi a guarda dos santos anjos em vosso lar. Lembrai-vos de que vossos queridos estão sujeitos a tentações. Tem que orar. Mas o que eu vou orar? Pede a Deus. Esses dias meu filho tinha uma prova muito difícil para fazer. E eu liguei para ele. Falei, bora fazer uma oração por telefone, filho? E eu fiz a oração, meu filho, por telefone. Eu pedi a Deus, meu filho vai fazer uma prova difícil agora. Que ele seja honesto. Que ele produza conteúdo daquilo que ele estudou. O seu marido vai sair para o trabalho? Vocês estão orando juntos? É o dia de você orar, irmã? Tem um pouco de graça nisso, mas é verdade? Ore, Senhor. Meu marido vai sair agora. Ele vai para o trabalho. Senhor, se ele encontrar alguma mulher mais bonita que eu, que ele não perceba. E se por acaso ele perceber, que ele não goste. Eu falei que tinha um pouco de graça, mas é verdade. Mas, irmã, faz um favorzinho para Jesus e para você, tá bom? Faz sua parte. Como assim faz a minha parte? Se ajeita, se arruma. Quando você vem para a igreja, você vai estar no meio, mas em casa você também é a rainha do lar. Então, ore, mas faça a tarefinha de casa. A oração do marido. Senhor, a minha esposa também vai ficar aqui em casa ou vai para o trabalho dela. Senhor, que ela não encontre nenhum homem mais cavalheiro, mais gentil, mais educado, mais polido que eu. Porque não adianta você orar e você não cuidar da sua esposa. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Ore. Ellen White fala assim, lembrai-vos que vossos filhos, os vossos queridos, os queridos são o marido, a esposa e os filhos, estão o quê? Sujeitos à tentação. É pecado ser tentado? Não. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nada pecou. A tentação é uma proposta do inimigo para levar você a tropeçar e cair. E a oração da mãe tem um poder, a oração do pai tem um poder. No livro Eventos Finais, Ellen White fala que muitos filhos
quando chegarem ao céu, tirarão a sua coroa de glória da cabeça, depositarão aos pés de suas mães e dirão: tudo o que eu sou, eu devo às orações da minha mãe. Ore. Eu lembro um momento interessante. Estava o Lucas, a Lidiane comigo, numa segunda-feira, que é o dia de São Schubert, que é o dia da folga do pastor. E nós fomos ao Parque do Carmo, na Zona Leste. Passeamos bastante, brincamos em alguns brinquedos. Chegou a hora de voltarmos para casa. E quando foi chegando perto do carro, eu bati a mão no bolso para pegar a chave do carro. E cadê a chave do carro? Eu tinha perdido. Em alguns milhares de metros quadrados de um parque, todo ele gramado. E voltamos em cada um dos brinquedos onde havíamos passado. Fizemos uma via crucis. E não achei nada. Daqui a pouco a minha filha falou: papai, a gente nem pediu para Jesus. Por que a gente não faz a oração? Eu já estava sem saber o que fazer, o carro estava fechado, só tinha aquela chave, não tinha chave reserva. Aí nós oramos. E pedi ao Senhor: o Senhor sabe onde essa chave está, nós temos que voltar para casa, não tenho chave reserva. Vá para o Senhor organizar isso para a gente. A hora que terminamos a oração, vinha um rapaz vendendo num grande isopor esses geladinhos e sorvete. E ele passou por nós assim, ele estava a alguns metros de distância, e a Lidiane falou: pai, por que você não pergunta para o cara? Pergunta para ele, pai. Olha, o que? O cara vai saber de chave? Aí eu assoviei e perguntei: ei, sorveteiro, você encontrou alguma chave por aí? Ele se virou, enfiou a mão no bolso, segurou pelo chaveirinho a chave pendurada assim. Ele perguntou assim: essa daqui? Eu falei: é. Eu me lembro de uma vez no mercado, a gente tinha um combinado. Essas crianças gostavam de ficar soltas, andar para lá e para cá, em um mercado grande. E procura e não acha, procura e procura e não acha. E a minha esposa ficou no caixa e vou eu procurar. E vai numa gôndola, vai no outro, num corredor, vai no outro. E de repente, num cantinho lá, estava lá os dois, cabecinha baixada: oh, Jesus, cuida a gente aqui, não sei o quê, estamos perdidos aqui no mercado, acho papai, a mamãe, papai. E às vezes você fala assim: mas Jesus se interessa por uma coisa dessa? Você acha que não? Então, a gente tem que pedir, é no culto familiar, é no aconchego da família que o Espírito de Deus te alcança. E olha que interessante, antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida. E o pai: mas pastor, eu não tenho esposo, ou sou separado, ou a mãe, na ausência do pai, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. E ela incentiva: vão com humildade, coração cheio de ternura, e com o senso das tentações e os perigos que se acham diante de vocês e de seus filhos. Olha que bonito isso. Pela fé, atem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Eu acho que o irmão Daniel vai saber do que eu estou falando, porque nós somos da mesma geografia. E eu fui lá passar um domingo, irmão Daniel, de férias, à divisa ali do Rio Grande, próximo dali da nossa região. E meu primo tinha um rancho na beira do rio. O Lucas estava bem pequeno ainda. Meu primo falou: vamos pescar? Eu falei: vamos. E de repente ele falou: eu vou no rancho pegar uma tarrafa para a gente pegar iscas e pegarmos peixes grandes lá no meio do rio. Eu falei: enquanto você vai lá, eu vou dar uma volta de barco com o Lucas. O barco tinha um motor novo, o tanque estava cheio de combustível. Pus o colete salva-vida no Lucas, pus o colete salva-vida em mim, liguei o motor, e esses motores eles têm uma trava de segurança. Que numa ponta você tem a trava e na outra você tem um mosquetão que você gruda em sua roupa. Eu grudei no motor, mas não lembrei de colocar em mim a trava. E dei uma volta bem grande, aquela ponte é enorme. E tem pilastras enormes. Eu passei por baixo da ponte, acelerando mesmo.
E dei uma volta gostosa assim, e o vento batendo no rosto. E quando eu estava retornando, passando debaixo da ponte, eu não sei que movimento eu fiz, mas o barco fez um movimento que ele começou a buscar água. E a água começou a entrar no barco. Eu assustei-me e virei de vez o barco, o motor. E quando eu virei, o barco deu uma balançada muito forte. E o balanço foi tão forte. E o menino estava no banco da frente, eu no banco atrás, na rabeta. E eu fui jogado para dentro da água. E quando eu fui jogado para dentro da água, o motor ficou virado, o barco dando voltas, e eu na água, e o barco dando voltas. Quando ele viu que eu estava dentro da água, você sabe que criança não tem tempo para reflexão. É ação e reação. Qual foi a reação dele? Ele não teve medo. Ele viu o pai na água, que ele quis levantar e fez: Ihu! Eu vou pular também. Aí meu desespero. E naquele momento eu gritava para ele: aperta o botão. Ele não conseguia ouvir. Em cima na ponte, era um domingo, estava cheio de gente pescando. E o meu desespero foi tão grande, e eu falei: Senhor, tem misericórdia, envia o teu anjo para proteger. E naquele alvoroço todo, no meio da água ali, apareceu um homem, próximo dele, e ele falou para ele: aperta o botão. Ele apertou o botão. O barco foi desligando o motor. Só que quando ele soltou, o motor não tinha parado, o motor reacendeu. E quando o motor reacendeu, o acelerador estava ligado, bem acelerado. Então o barco deu uma arrancada. E quando o barco deu a arrancada, o motor se alinhou. Você tem um rio com quilômetros e quilômetros para frente. De um lado e do outro, água. A cabeça da ponte com pedras enormes. E o meu medo é que se o barco seguir em direção àquela coluna, vai bater, ele vai espatifar como um pastel. Se pegar um rumo aberto, ninguém segura mais. Mas pela misericórdia de Deus, o barco foi para a prainha. Eu saí nadando até a cabeça da ponte. E meu irmão tirou o menino do barco e veio até onde estava o lugar do problema. E eu estava lá na cabeça da ponte. Meu irmão perguntava: onde é que estava o homem? Eu falei: aí é onde você está. Ele olhou de um lado, olhou do outro, o homem não apareceu. No dia seguinte, meu primo foi até lá, para ver se tinha algum corpo boiando. Eu quero dizer para você que corpos de anjos não boiam. Ninguém tira da minha mente que naquele momento, este anjo, que há de guardar as crianças assim consagradas a Deus, esteve presente ali. Essas são apenas pequenas histórias de muitas outras que nós temos para dizer para você que o culto familiar protege a família. Ah, pastor, mas e quando a gente ora, a família sai para uma viagem e acontece uma tragédia? Duas coisas eu quero dizer para você. Se Deus permitiu que assim acontecesse, no dia da ressurreição, essa pessoa será restituída a você. Segundo, Deus dará o consolo e o conforto para você superar este momento de perda, mas não faça a insanidade de sair da sua casa, de sair do seu lar, sem primeiro ter o seu tempo com Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E aí você pode perguntar: quanto tempo é isso, pastor? Eu não sei se está aqui ainda o Rodrigo. Está aí o Rodrigo? Eu ia convidar o Rodrigo para vir aqui à frente comigo, mas acho que ele já foi, né? Eu acho que ele já foi. Vem vocês, o Paulo e a Sônia, e o projeto de genro. Irmãos, eu não combinei com eles. Podem vir, por gentileza. Sente-se comigo aqui. Isso, pode sentar aí. O que eu vou fazer aqui, eu vou simular e vou pedir para cronometrar um culto familiar simples. Pode soltar o hino, nós vamos cantar como igreja. Vamos cantar o mesmo hino que nós cantamos no começo. Cantem comigo, nós vamos orar. Tá bom, filho? Cantem comigo. Esse é o culto familiar. Pode soltar. Lembre do cronômetro, por favor. É isso mesmo.
lar, ser com a mãe e com papai, vem do Senhor abençoar. Reine afeição e perfeito amor, longe do mal de qualquer temor, nosso viver em tudo aqui, honre tão só o Salvador. Quando amanhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós te rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. A meditação de hoje de manhã é uma continuação da de ontem, a história do início da Igreja Adventista na América do Sul. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24, verso 15. Pouco tempo depois de chegar ao Porto de Diamante, na Argentina, em 1890, George Hiffel e a família se instalaram em sua fazenda. Muitas pessoas da região queriam conhecer mais a Bíblia e os Hiffel iam de casa em casa dar estudos bíblicos e fazer reuniões. A casa dos Weiss era preferida de David. Eram muito interessados e alguns já queriam ser batizados, mas não havia nenhum pastor ordenado na região. Você acha que um missionário virá aqui? Julia Weiss perguntou ao amigo David. Tenho certeza de que alguém virá, ele respondeu. Meu pai escreveu para a sede da igreja em Battle Creek e pediu que enviasse um missionário ordenado, e as orações foram atendidas. E o pastor Frank Westphal chegou no dia seguinte àquela conversa. Na primeira reunião, depois de o pastor pregar por 1 hora e terminar o programa com um hino e oração, as pessoas não foram embora. Sentaram de novo e olharam para o missionário esperando mais. Depois de terminar o segundo estudo, outra vez o pastor anunciou o hino final e fez uma oração. Novamente as pessoas não foram embora e pediram mais. Terminaram a reunião depois da meia-noite. Em 3 semanas, vários foram batizados e, em setembro de 1894, com 36 pessoas foi formada a primeira igreja adventista no território da divisão sul-americana, na região de Crespo, Argentina, onde moravam Reinaldo Hetz e George Hiffel. A família Weiss foi batizada algum tempo depois. Julia e David Hiffel se casaram. Quando o primeiro filho deles nasceu, o vovô Hiffel decidiu que era necessário fundar uma escola adventista. Ele, David e outros pioneiros trabalharam muito para construir o que hoje é a Universidade Adventista Del Plata. David e Julia tinham que viajar cerca de 25 quilômetros de carro para chegar à escola. Mas cada um dos 14 filhos do casal concluiu o ensino fundamental, ensino médio e a faculdade. 6 deles se tornaram missionários. Como foi com os pioneiros, nossas famílias são chamadas a fazer uma grande obra, ajudando na igreja local, evangelizando a comunidade, ou mesmo dedicando os filhos integralmente à obra do Senhor. Que legal essa história. Irmão Paulo, irmã Sônia e Filiu, neste momento, nós estamos no início de um novo dia, e nós queremos apresentar diante de Deus o dia de hoje, pedir a proteção de Deus por vocês, e pela filha também, que está distante, e o namorado dela que aqui está. E como família eu quero ajoelhar com vocês aqui, vocês 3 comigo, e fazer essa oração. Vamos ajoelhar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque estamos aqui, Senhor, fazendo este culto demonstrativo, verdadeiro, numa simulação do que deveria ser em nossos lares. Aqui está o Teu filho, Paulo Bertazzo. Senhor, conheces o coração dele, sabes as suas lutas particulares e pessoais. Rogo a tua bênção para ele, como pai e como esposo, para que ao entrar e ao sair em seu lar, seja ele abençoado por ti, e que a sua família seja organizada para a honra e glória do teu nome. Que na sua conduta no mundo dos negócios, o seu cristianismo e a sua religiosidade
sejam, Senhor Deus, as balizas dentro das quais ele vai pautar o seu comportamento. Oro por sua esposa, a irmã Sônia, que ela seja, Senhor Deus, um instrumento de bênçãos ao entrar e ao sair em seu lar. Seja ela bendita do Senhor, como mãe, como esposa, como crente aqui na igreja, que ela seja abençoada e abençoadora. Que as suas escolhas, decisões sejam também dirigidas por Ti. Oro, Deus, pela filha Júlia, que está lá do outro lado, num continente diferente do nosso, estudando, pesquisando, que o Senhor possa ajudá-la na saúde, também nos estudos, nas suas decisões. Ela tem colegas que não são adventistas e o testemunho que ela der seja para a glória do Teu nome. Aqui está também, Senhor Deus, o Gustavo. Deus, eu quero pedir Tua bênção pelos estudos dele, é um estudante de medicina. Que o Senhor abençoe a sua vida pessoal, sua vida espiritual. Este namoro, este relacionamento que ele tem com a Júlia, que seja harmônico com aquilo que ele crê, que ela crê, que os pais lhes legaram como cristãos. E que o dia de hoje seja um dia de bênçãos na vida deles, embora distantes. Abençoa também a tua congregação aqui reunida. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando termina a oração, você dá um abraço nos filhos, na família. Desejo um dia feliz. Um dia feliz. Deus abençoe. Obrigado. Um dia feliz e que Deus te abençoe ricamente. Fecha o cronômetro, por favor. Põe na tela. Quanto tempo demorou? Você sabe? Se vocês quiserem, pode sentar. Obrigado por serem tão espontâneos. Eu tinha planejado uma outra família, mas vocês me ajudaram. Você entende o que é 7 minutos, ou o que são 7 minutos para 24 horas? Agora, deixa eu explicar para você. Você tem ideia do impacto que tem quando você bota a cara para fora de casa? Quando você confronta o seu cliente? Quando você confronta o seu funcionário? Quando você confronta o seu patrão? Quando você encontra a sua patroa? Quando você encontra os seus colegas de trabalho? Quando você vai para uma reunião de negócios? Como está o seu semblante? Você acaba de sair da presença do Senhor do Universo. Você teve um tempo com Deus, você orou por sua família. Nada pode se comparar. E o diabo sabe que quando a gente faz isso, a gente quebra a corrente dele. A gente destrói os poderes de Satanás, porque a mais frágil alma que se dobra de joelhos diante do Senhor, Satanás teme e treme e bate em retirada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu estou de passagem comprada, passaporte carimbado. Eu vou. Num lugar de amor. Eu sonho com o dia. A Lidiane vai cantar essa poesia. E ela vai dizer para você que ela vai. Que eu vou. Ouça essa música. Eu tenho um convite para você no final dela. Essa poesia é fantástica. É o seu e o meu sonho. Eu não quero ir sozinho. Eu quero estar com ela. Com a mãezinha dela. Com o nosso filho. Com você. Com você. Com você também. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Sonho com o dia em que a dor não existirá.
preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Você também vai? Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Eu vou viver com Jesus. Você lembra? Ou não lembra? Foi você que me encontrou no parque? E você disse: pastor, aqui está meu marido, meus filhos. Vem cá, camarada, por favor. Chega aqui. Eu quero ter o prazer de esbarrar com você de novo no céu. Sabia? Foi uma coisa inusitada. Deus tem um plano para a sua vida. Deus colocou essa garota no seu caminho para fazer de você uma bênção. Este homem salva vidas, ele é bombeiro. Mas ela foi colocada no seu caminho para salvar você eternamente. Você quer dar um abraço nela e dizer para ela: eu vou também? Vai lá, vai. Será que você hoje gostaria de dizer assim: eu vou, eu quero ir? Se o seu sonho é estar na eternidade junto com Ele, dá uma olhadinha para Ele e pergunta: a gente vai, né, amor? Isto. A gente vai? Vamos juntos? Vamos? Abraça a mamãe aí. Espera a mamãe. Nós vamos. Se você deseja, neste momento, dizer: Senhor, eu quero ir para a eternidade, eu quero fazer o culto familiar,
Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero pedir a você neste momento, nós não vamos cantar mais nada hoje, nós vamos só orar. Adilson, o nosso primeiro encontro foi no shopping, lembra? Alguns anos atrás. A gente vai se esbarrar no céu de novo, no bom sentido. E eu quero dizer para você que eu estou indo. Você quer ir sozinho ou quer ir com ela? Com o Felipe também? E a Camilinha também? Eu quero ir. Vocês querem ir juntos? Oscar, eu quero estar lá. E você também? Meu amigo, não se preocupe, está tudo dentro do script. O meu amigo Cacá. Eu cheguei ao IASP em 77. Você tinha acabado de sair. A gente não se encontrou lá. 40 anos depois a gente se encontra aqui. E a gente vai se encontrar. A família está junto ali. Será que eu poderia orar com você neste momento? Será que eu tenho esse privilégio de ver vocês lá? 2 casais aqui que eu tive o privilégio de celebrar o casamento de vocês. Gente do céu. Geber, a gente vai estar lá. E a sua família também. Posso orar? Posso orar com vocês? Desculpa, irmão Daniel. Obrigado por seu recado. Eu estou aprendendo. Não é isso não, né? Se precisar, eu falo sem microfone. Eu não preciso do microfone, mas eu quero falar porque eu não quero gritar. A gente vai estar junto na eternidade. Só que para isso, irmãos, nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus em oração na primeira hora do dia. Culto familiar. Leitura da Bíblia. Leitura do Espírito e Profecia. Eu vou morar num lugar de amor. Eu queria ter o nome de vocês já todos decorado aqui na minha cabeça. É Décio, né? Bora lá, Décio. Encontrar os seus primos, seus parentes, todos lá. Posso orar com você? Será que você consegue se levantar aí onde você está e fazermos este plano de estarmos com Jesus? Nós vamos orar também por aquele pedido especial de oração que foi feito aqui hoje, de alguém que estava muito ruim no hospital, o Sr. Walter. Deus deu descanso a ele agora, enquanto nós estávamos aqui, para que Deus console esta família. Walter Secone, lá da cidade de Uchoa. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor, nesta primeira oportunidade que eu tenho com a minha igreja aqui, eu estou dizendo para eles, em Teu nome, que nós temos que praticar o culto familiar. 7 minutos e 15. É pouco tempo demais para a bênção que é, para o conforto que nos produz, pela segurança que nós temos de saber que há um Deus que nos ama. Nós queremos ir para a eternidade, nós não queremos ir sozinhos, nós queremos levar os nossos filhos, queremos levar a esposa, o marido, o genro, a nora, o vizinho. Que nós tenhamos tempo, Deus, na primeira hora do dia para fazermos esse bendito e abençoado culto familiar, que o inimigo sabe, e ele vai batalhar contra. E eu quero te pedir, eu vou bater muito nessa tecla aqui com a minha igreja, culto familiar, porque é ali que nós nos blindamos espiritualmente, que o inimigo venha, mas que ele não tenha poder sobre nós. E ajuda-nos, Deus, a sermos apoio uns aos outros. Guia os nossos pés, Senhor, na vereda da justiça por amor ao Teu nome. E ao sairmos agora, leva-nos em Tua bênção, em Tua paz. É o que te rogamos humildemente com a unção do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém, Senhor.